Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Rafael Bislacqua, estou com o Eduardo hoje. Na Bom verdade, dia. eu que estou aqui, eu que sou o intruso, então não sou eu hoje, né? Mas É, nosso estrategista-chefe sempre bem-vindo aí falar do macro, falar do internacional, e eu vou falar um pouco mais aí do noticiário corporativo hoje, que é pesado. Então, Rafa, bom dia. O que temos hoje aí no bom, cenário internacional? vou tentar ser bem breve, né? Porque o mais pesado é o corporativo. Nos últimos dias a gente tivemos alguns dias bons, né? No sentido de China, aí, a China dando estímulos ontem, né? A bolsa subiu 1,5%, fechou na máxima dos últimos 2 meses. Hoje a gente tem a reunião do Trump com o chefe da Comissão Europeia, né, para discutir possíveis acordos comerciais. Está trazendo alguma cautela aos mercados. Lá fora é um dia de leve baixa, porém aqui, né, a gente tem o político ajudando bastante, né, esse bom momento político que a gente está entrando na bolsa agora, né, tende a prevalecer, então a gente já vê o futuro aí subindo alguma coisa, então mesmo com um externo um pouco mais apreensivo, por aqui a gente tem um dia até que positivo. Vamos ver como é que vai ser essa reunião lá. Então acho que o foco é olhar para a reunião entre Estados Unidos e Europa para ver se vai ter alguma mudança comercial. Aparentemente não. Trump tweetou falando que o que ele gostaria é que derrubassem todas as barreiras comerciais e todos os subsídios. Isso seria o ideal para ele. Bom, e ele também falou que o jeito dele negociar é impondo medidas duras e depois ele conversa. É o que vem acontecendo. Acho que esses são os principais pontos e focar aqui no, acho que assim, o político aqui, que está num bom momento, e o resultado corporativo das empresas aí, que o Edu vai falar aqui bastante coisa. Falando antes de entrar no corporativo, a gente está olhando agora o índice subir 0,30, o índice Bovespa, o futuro subindo meio, e o dólar caindo aí 0,8. Então, dia positivo, Bolsa Americana aí, né, caindo 0,1, que é praticamente 0 a 0. Então, um dia positivo para a Bolsa, a gente está, o índice Bovespa aí, tentando romper aquela barreira psicológica dos 80 mil pontos, agora 1.400, quase 500 pontos, subindo 0,4. Então, um dia bom. E aí, a gente tem boas notícias hoje no cenário corporativo, né? Bastante resultados saíram hoje, antes do pregão. Eu vou falar basicamente de 4 resultados, né? Vou falar do Santander, vou falar da Vivo e do Pão de Açúcar, né? O GPA, né? E teve uma notícia também do Itaú relacionada à XP. Então, eu vou dividir aqui por partes, né? Indo então para o Santander, que na minha opinião, o Banco Santander foi o melhor resultado. O banco entregou um lucro líquido acima do esperado, um lucro líquido aí de quase 3 bilhões de reais no trimestre, um retorno sobre o patrimônio líquido de 19,5%, então um número forte, inclusive sendo maior do que foi reportado no primeiro trimestre. E aí a gente tem duas componentes aí para esse resultado bom do Santander, né? Primeiro, o crescimento da carteira de crédito, então cresceu 4% em relação ao primeiro TRI, quase 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, mesmo nesse cenário econômico mais difícil, né, com revisões de PIB, crescimento de PIB sendo feitas para baixo, o banco cresceu no crédito, e principalmente crédito para pessoas físicas como eu e você e o Rafa. Então, é o lucro maior do banco. Isso foi o principal ponto positivo do banco. Então, a margem financeira foi alta, as taxas, né, as receitas financeiras foram altas. O único ponto aí ligeiramente negativo no resultado foi a criação aí de novos clientes inadimplentes, que aumentou aí 200 milhões no trimestre. Então, de ponta a ponta, como diria aí Galvão Bueno, um resultado bom do Santander deve ter impacto positivo no preço das ações. Falando do resultado de Vivo, um resultado que já foi sem grandes surpresas, acho que veio muito em linha com o que o mercado esperava, considerado bom, principalmente na parte móvel. A Vivo é a líder de pós-pago e principalmente tecnologia 4G, e a Vivo continua focando, ela está mudando de tecnologia na TV por assinatura. Em vez de ser aquela TV a cabo, né, que pega super mal, que usa o mesmo cabo, né, cabo antigo, vamos chamar assim, ela está mudando para fibra. Então, ela está saindo da tecnologia chamada DTH e indo para o IPTV, que é a tecnologia mais moderna, Fiber to the Home. Então, Vivo Fibra. E houve um ganho não recorrente no lucro. Então, a gente está falando aí de quase 1 bilhão e 800 milhões de reais,
relacionados a um ganho tributário de ICMS, que alterou a base do PIS e COFINS. Isso pode ser boa notícia para você, investidor que tem a ação da Vivo, pode ser que você receba um dividendo mais alto, né, porque esse ganho será caixa, e aí a empresa gerou um caixa já muito forte no trimestre, um endividamento baixíssimo, né, um endividamento menor que 0,1, a empresa vai ter mais caixa para distribuir dividendo, a gente espera um impacto neutro aí no preço da ação, mas pode haver um aumento da distribuição de dividendos no futuro. O outro resultado foi o Pão de Açúcar, né? A Via Varejo, o Pão de Açúcar tem 60% da Via Varejo, já havia divulgado, o Pão de Açúcar divulgou bons números, tirando aí efeitos sazonais, né, de Páscoa, efeito calendário, venda das mesmas lojas de alimentos teria subido aí 5,5%, é um número bom, né, mesmo com greve de caminhoneiros e queda de atividade. E aí você teve os dois canais, Multivarejo e Açaí, que tiveram um bom desempenho, e o que surpreendeu o mercado, no caso de GPA, né, de Pão de Açúcar, foi a margem EBITDA que veio acima. Então, deve haver também aí impacto positivo. Nesse caso, pode haver um evento societário, né? A Via Varejo anunciou a intenção de migrar suas ações para o novo mercado. Então, assim como ocorreu com o Suzano, que migrou as ações para o novo mercado antes de fazer a operação com a Fibria, ter uma ação só é muito melhor do ponto de vista de governança corporativa e para essas transações societárias. Você tem uma precificação melhor. Então, não é novidade, o Pão de Açúcar anunciou a venda da sua participação na Via Varejo, e isso pode destravar valor para as duas ações, para as duas empresas, dependendo do comprador, entrando algum sócio estratégico. Então, isso aí seria aí a cereja no bolo, seria aquela sobremesa depois de uma boa refeição, aí, um alimento do Pão de Açúcar e Via Varejo. E, por último, noticiário bem comprido hoje de corporativo, ontem o Banco Central anunciou que vai limitar a participação do Itaú na XP. Então, o acordo original previa que o Itaú teria 50% do capital votante das ações ordinárias da XP, e aí por questões econômicas, né, o Banco Central que está dando uma de CAD dessa vez, né, pensando aí no poder econômico, né, e na independência, vamos chamar assim, da XP, limitou essa transação. Então, a primeira fase não muda da transação. O Banco Itaú paga 6,3 bilhões de reais por 12, sendo o valor da XP 12 bilhões, isso não muda, mas haviam opções no futuro, lá em 2022, que o banco ia crescendo a sua participação na XP. Então, isso é ligeiramente negativo para as ações do Itaú no curto prazo. Agora, eu destaco que para o Itaú, 6 bilhões de reais é pouco, né? O banco tem um valor de mercado acima de 300 bilhões de reais, então não é algo extremamente relevante para o Itaú. Eu acredito que o resultado do Itaú, que sai na segunda-feira que vem, é mais importante, né? Porque todo mundo está de olho na concessão do crédito. Só o lucro de um trimestre do Itaú já é mais que 6 bilhões. Né? Então, o lucro esperado, aliás, boa, Rafa, do Itaú para o segundo trimestre é 6,5 bi. Então, só o lucro que ele vai gerar nesse segundo trimestre já é o que ele vai pagar para a XP. Então, acho que os olhos aí, no caso de Itaú, estão muito mais focados. Não é a foto do trimestre, sim o filme do ano indo para frente. O banco tem um guidance, né, uma projeção de crescimento de crédito entre 4% e 7%. Até o primeiro TRI, ele fez 2,5%. Então, se ele entregar um crescimento de crédito mais fraco nesse segundo TRI, talvez essa meta do ano fique muito otimista e ele tenha que esse evento da XP. E, claro, lembrando, Bolsa Positivo e Itaú é a segunda ação com maior peso no índice. Então, no mês de julho, as ações estão com quase 16% de alta. Então, como o risco país, né, Rafa, caiu um pouco, ele era 180 pontos, mais ou menos, ali antes de maio, foi para 280 no pico e agora está 250 pontos. Então, aí a Bolsa se beneficia, o investidor estrangeiro volta, e aí o estrangeiro compra o Itaú, que é o maior banco, e a segunda maior ação do índice, junto com a Vale. Você tem alguma coisa? E aí, outra notícia aí,
que não é novidade, mas ontem mexeu bastante com as siderúrgicas, né? Essas notícias vindo da China, tanto o CSN quanto os Minas quanto o Gerdau reajustando o preço de aço. Então, o índice de materiais básicos, né, o IMET do Ibovespa, sobe já mais de 30% esse ano. As commodities têm puxado bastante aí o preço das ações, né? Ontem a Vale subiu bastante por causa do rating e por conta dessa questão China. E né, notícias que os Minas, Gerdau e a CSN estão reajustando o preço do aço é positivo para as siderúrgicas. Esse movimento deve continuar. Então, o noticiário aí corporativo pesado hoje, esses foram os principais pontos, a gente focou nos resultados mais importantes. Amanhã tem mais resultados, vamos ter Bradesco, Ambev e outras empresas. Então, se você quiser ficar por dentro do que acontece no mercado, temos o nosso E Eu Com Isso, a gente acompanha, eu especificamente olho a parte de ações, o resultado das empresas, se é bom ou ruim, se a ação vai subir, ou se é negativo ou se é positivo. Então, é só se cadastrar para receber o Eu Com Isso todo dia antes da abertura do mercado. Bom, acho que esses eram os destaques que a gente tinha hoje. Obrigado, bom dia e bons negócios. Bom, bons negócios a todos. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.